E aí, nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar de cabeça num capítulo que é um verdadeiro divisor de águas. É aqui que a gente conhece duas das figuras mais importantes da história, João Batista e Jesus. Bora entender juntos como é que tudo isso começou. Olha só, essa história não surge do nada, não. Ela já começa cumprindo uma profecia bem antiga, lá do profeta Isaías. Isso já dá um peso diferente, né? Um senso de destino, de que os eventos que a gente está prestes a ver já tinham sido anunciados muito tempo antes. É como se o palco tivesse sendo preparado por séculos para esse exato momento. Então, de quem é essa voz que está gritando no deserto? É aqui que entra em cena a nossa primeira figura-chave, João Batista. E o cenário dele não podia ser mais diferente da mensagem que ele trazia. Nada de palácios, nada de templos. Era a crueza do deserto da Judeia, um lugar que refletia perfeitamente a urgência das palavras dele. Dá uma olhada nesse perfil. João não era um pregador comum. Ele vivia completamente à margem, numa simplicidade total. As roupas de pelo de camelo, o cinto de couro, a dieta de gafanhotos e mel silvestre, sabe? Tudo nele sinalizava uma ruptura total com o mundo convencional. Ele era um homem forjado pelo deserto, e a mensagem dele tinha essa mesma força, essa mesma crueza. E o que ele dizia que fazia tanta gente ir atrás dele? A mensagem era simples, direta, cortante. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Imagina o impacto de ouvir isso naquela época. Pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém, largavam o que estavam fazendo e viajavam quilômetros até o Rio Jordão. Tinha alguma coisa na voz dele, uma urgência que simplesmente não dava para ignorar. E as pessoas não ficavam só ouvindo, não. Elas agiam. Ali, na beira do Jordão, elas confessavam seus erros publicamente e entravam na água. O batismo que João fazia era muito mais que um ritual. Era uma declaração pública, um marco visível de uma mudança que estava acontecendo por dentro. Só que a mensagem de João tinha dois lados. Não era só um convite para mudar de vida, era também um alerta, um aviso bem sério sobre um julgamento que estava chegando, e rápido. A escolha era clara, e o que estava em jogo era tudo. Bom, o movimento de João cresceu tanto que, claro, chamou a atenção dos poderosos da Judéia, os fariseus e os saduceus. Eles foram até o deserto, talvez por curiosidade, talvez por desconfiança, e o que eles encontraram lá foi um confronto. Um confronto direto e explosivo. Caramba! Raça de víboras! Dá para imaginar a cena? João não mediu as palavras. Ele não viu líderes religiosos ali, ele viu hipocrisia. E ele atacou isso de frente, sem se importar nem um pouco com o status ou poder daqueles homens. Isso mostra a coragem absurda desse profeta do deserto. Mas afinal, quem eram esses caras? Os fariseus eram tipos guardiões da lei, muito focados em pureza ritual. Já os saduceus eram a elite do templo, a aristocracia com poder político. Normalmente, eles nem se bicavam. O fato de os dois grupos estarem ali, juntos, observando João, mostra o tamanho do impacto que ele estava causando. E aqui vem o golpe de misericórdia de João. Ele destrói o principal argumento de segurança deles, a linhagem. Ele basicamente diz que ser filho de Abraão não é um passe livre para o céu. E aí ele usa essa imagem fortíssima do machado já posicionado na raiz da árvore. A mensagem é brutalmente clara. Acabou o tempo para aparências. O julgamento vai cortar o mal pela raiz. Aqui a gente vê o contraste fundamental. De um lado, o batismo de João com água, um símbolo de arrependimento. Do outro, a promessa de um batismo muito, mas muito mais poderoso, com o Espírito Santo e com fogo. João deixa bem claro: eu sou só a abertura. O ato principal, a transformação de verdade, vem com aquele que é mais poderoso do que eu. E depois de toda essa preparação, o palco finalmente está pronto. Aquele de quem João tanto falava. Aquele que batizaria com fogo, finalmente entra em cena. O foco da história agora muda do mensageiro para a própria mensagem. E como é que Jesus chega? Não é como um rei com trompetas e alarde. Não, ele simplesmente aparece, vindo da Galileia, caminhando na direção de João, e o objetivo dele era um só: ser batizado. Pensa nisso. Aquele que era o maior de todos, buscando ser batizado por aquele que se considerava o menor. É um ato de humildade que deixa o próprio João sem reação. A tensão nesse momento devia ser de cortar com faca. João, o profeta destemido que enfrentava a elite, agora hesita. Ele reconhece quem está na frente dele. A pergunta dele, eu é que preciso ser batizado por você, mostra o tamanho do choque e da reverência que ele sentiu. A lógica do mundo foi virada de cabeça para baixo naquele instante. A resposta de Jesus é calma, mas cheia de autoridade. Ele não dá uma longa explicação teológica.
Ele simplesmente diz que aquilo é o certo a se fazer para cumprir toda a justiça, ou seja, para se alinhar perfeitamente ao plano de Deus. E diante dessa certeza, João concorda. Ele entende que está testemunhando algo muito maior do que ele. E no momento exato em que Jesus sai da água, o que era um evento ali na terra se transforma numa manifestação divina. O céu literalmente se abre e o próprio Deus intervém para validar aquele momento. Vamos analisar essa sequência com calma, passo a passo. Primeiro, Jesus sai da água. Imediatamente, os céus se abrem. Em seguida, o Espírito de Deus desce de uma forma visível, como uma pomba, e pousa sobre ele. Isso não é uma experiência interna subjetiva, é uma coroação pública, um selo divino que todo mundo ali pôde ver. E como se a imagem não fosse suficiente, vem o som. Uma voz ecoa dos céus, declarando: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." Essa é a confirmação final. Qualquer dúvida que pudesse existir sobre a identidade de Jesus é simplesmente apagada. Ali, nas águas do Jordão, o ministério dele é inaugurado oficialmente com a bênção do próprio céu. E assim, esse capítulo se encerra, mas a história, na verdade, está só começando. Fica a pergunta para a gente refletir. Como é que essa estreia, tão pública, tão poderosa, com um profeta preparando o caminho e uma voz do céu confirmando a identidade, acabou moldando tudo o que veio depois? Como isso definiu as expectativas e talvez até os mal-entendidos sobre a missão de Jesus? É algo para se pensar.